Brasil! Voltei. Tô só fazendo um teste aqui pra saber o barulho, pra saber como é que tá essa minha cara, pra ver como é que tá ali o fundo, que eu coloquei um House of the Dragons rolando. Tô até olhando os bichinhos aqui que tá voando. Tem barulho de ventilador, tem barulho da minha roupa batendo. A vida da dona de casa moderna, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Voltamos, gente, com aquele vídeo mensal nosso. Prometer mais nada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu fiz só um tchaca na buchaca aqui na minha cara, porque eu comecei a usar um creme que ele ajuda a tirar a pelinha morta, as manchinhas da cara. Gente, eu tô apaixonada nesse produto. E eu quero comprar ainda um... Gente, vocês lembram? Eu fazia bastante no Brasil, que é aquele peeling de cristal. E, gente, aqui, o bom dos Estados Unidos, gente, é que tem 500 mil coisas que a gente pagava uma fortuna no Brasil. E que aqui, tipo, a gente consegue comprar. Claro, gente, o peeling de cristal, aquela máquina, né, da dermatologista, da esteticista, tem que ser feita por um profissional. Essa, ela dá aquela limpada na pele morta. Mas enfim, vou comprar ainda. Quando eu comprar, se eu comprar, eu trago pra vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Esta marca de produto bafo. Câmera, me ajuda. Tá rolando? Tá. Essa marca aqui. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Ela é pra dar esse... chama Skin Lightening Cream, que é pra tirar a pelinha morta e deixar a cara um pouquinho mais brilhantinho. Só que... ai, que um lado tava espanhol, o outro lado tá em inglês, ó. Esse lado tá em espanhol, que é pra manchinha de pele, ó. Enfim, tô usando, só que aí essa pele ficou um pouquinho sensível e tava meio que descamando e tal. Aí passei uma makezinha. Qual que é o nosso papo de hoje, gente? Como falei no vídeo passado, o linkzinho tá aqui pra vocês. Aliás, gente, não esqueça de já deixar o seu like, já dá um subscribe aqui no canal. Se você quiser, ativa o sininho. Eu não posto todo dia, então seu sino não vai tocar todo dia. Então quando tocar, você sabe que sou eu falando um pouquinho sobre os Estados Unidos e Porto Rico. E claro que não podia faltar aquele assunto que todo mundo quer saber, que é trabalho, né? Eu já sei que existem muitos vídeos sobre trabalho nos Estados Unidos, né? Sobre o trabalho, sobre visto, sobre oportunidades. E aqui em Porto Rico, por ser um território dos Estados Unidos, é parte dos Estados Unidos, gente, o processo do visto é o mesmo. O processo de visto para trabalho, o processo de visto de turista, enfim, qualquer processo de visto. Porto Rico, por ser um território dos Estados Unidos, processos trabalhistas, leis são todas as mesmas dos Estados Unidos. Claro que cada estado dos Estados Unidos tem o que em inglês se diz que é o minimum wage, né, que é o valor mínimo que é pago por hora. Então isso muda de estado para estado, então Porto Rico não é diferente. E claro, as vagas, né, o tipo de mão de obra, né? Quanto maior o estado, maior a gama de trabalho, de emprego que você tem. E quanto menor o estado, e nós somos uma ilha, né, menor o número de vagas. Peguei, o que temos aqui, gente? Tem uma cola. Eu sou dessas, né, gente? Também a gente precisa ir lá e caçar a informação também, né, gente? Não vou tirar números da minha cabeça. Então eu queria falar primeiro sobre desemprego, né? Desemprego no mundo inteiro existe, sempre existiu. As taxas às vezes ficam maiores, as taxas às vezes ficam menores, e Porto Rico não é diferente, tá? Porém, entretanto, todavia, é alta a taxa de emprego aqui? Relativamente. Mas é também muito alta a quantidade de emprego, a quantidade de oportunidade que existe aqui em Porto Rico, né? Porto Rico é uma ilha que ela segue sempre em desenvolvimento.
Especialmente porque, gente, aqui a gente tem... Nós temos aqui muito furacão, né? É rota, gente, aqui é aquela rota que todo ano a gente treme. Eu tremi em Miami também, na Flórida. Enfim, gente, Estados Unidos você pode ter um furacão, um terremoto, um tornado. Qualquer lugar dos Estados Unidos, gente. A minha amiga que mora na Califórnia, ela tava lá desesperada porque passou, na verdade, né? Já passou semana passada um furacão. E lá não passava, tipo, um furacão desde 1997, gente. Enfim, então Porto Rico, nós tivemos aqui o furacão Maria, que foi aquele devastador em 2017. Então desde lá, a ilha vem se recuperando. E a recuperação, claro, você tem oportunidades de trabalho. Então, por exemplo, a taxa de desemprego hoje em Porto Rico é de 8,27%. Claro que a taxa ela diminui no que eles chamam aqui de barrios, né, que são as cidades, né? Então se você está em San Juan, que é a capital, e aquela redondeza que é chamada de metro area, a taxa é menor. Tem mais trabalho, tem mais oportunidade e tal. Mas existe trabalho, gente, na ilha toda. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Brasil hoje, a taxa de desemprego está em torno de 9,4%. Né? Então, é claro que não dá para equiparar, né, gente? Obrigada, Alexa, por atrapalhar meu vídeo. Aqui em Porto Rico a população é de aproximadamente 3 milhões de pessoas, né? O Brasil já tá para lá de 200 milhões de pessoas. Mas o percentual, por exemplo, aqui é 8,27%, Brasil tá 9,3% a taxa de desemprego. Porém, uma coisa que para nós ela se torna uma vantagem aqui em Porto Rico é que Porto Rico, a população de pessoas idosas, ela é muito alta, muito alta. Porque as pessoas, o porto-riquenho jovem, ele é um cidadão americano, então as pessoas jovens, elas vão morar a gente chama de stateside, né, nos Estados Unidos. Elas vão morar, a maioria mora em Nova York, né, Nova York, assim, é a nata dos porto-riquenhos, muitos moram em Nova York, Califórnia, Texas, enfim, eles vão para todos os lugares, né? Isso é muito comum também do americano, né? O americano, quando ele faz lá 18, 19 anos, todo mundo já saiu de casa, terminou o college, né? Que é a faculdade, já todo mundo sai de casa. Cada um vai morar em um estado, a maioria acaba se mudando para o estado onde eles fizeram o college, né? Que é a faculdade. Então Porto Rico não é diferente. Mas o que acaba ficando aqui em Porto Rico é uma comunidade idosa muito alta, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, o percentual de idosos no Brasil acima de 60 anos é de 14%. Aqui em Porto Rico, a contagem que eles fazem para idosos é para acima de 64 anos. Então, para pessoas acima de 64 anos, aqui, tipo, 23% da população é de pessoas idosas, com mais de 64 anos. Então, o percentual de pessoas com, sei lá, 45 a 64 anos é altíssimo. Gente, é muito louco, assim, você vê muita gente idosa por todos os lados aqui, dirigindo, mas é muita. O que faz com que a gente tenha, claro, mais oportunidade de trabalho aqui, né? Especialmente, e Porto Rico tem se desenvolvido muito em termos de construção, em termos de serviço, em termos de turismo. Então tem muita vaga. Principalmente, gente, para quem trabalha em obra, acho que eu até mencionei isso num vídeo anterior. Gente, tem muita vaga de trabalho. Pessoas para consertar, sei lá, ar-condicionado, limpeza, restaurante, médico. A gente tem muita vaga para médico, muita vaga para nurse, né, que são enfermeiras. Tem vagas, sei lá, de vendedor. A gente tem vaga de tudo que é trabalho. Mas, claro, né, por exemplo, para os Estados Unidos, né, o stateside, para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa, no mínimo, gente, falar inglês. Você não vai trabalhar para uma empresa americana se você não falar inglês. Em Porto Rico, você precisa falar inglês e espanhol, que dificulta um pouco a vida.
Claro que aqui, se você só fala o espanhol, você consegue arrumar emprego, porque aqui, gente, a maioria das pessoas... Tremeu aí? Tamo junto. A maioria das pessoas aqui fala espanhol. A língua oficial de Porto Rico é o espanhol. Então, mas se você fala espanhol e inglês, é um belo de um plus pra você, gente. E... enfim, aí essa é uma questão pra poder arrumar emprego aqui. Visto de trabalho, gente, visto de trabalho, o sistema, o processo é o mesmo dos Estados Unidos. Você precisa buscar a vaga, aplicar para essa vaga e saber se o empregador ele vai aplicar esse visto para você, né? Então você precisa fazer uma pesquisa das vagas, quem são as empresas e colocar uma proposta para essa empresa, né? E, gente, se eles pagarem o seu visto, perfeito. O pró é esse, né, de que a ilha está em crescimento e tal. Tem muita gente multimilionária mudando para Porto Rico agora por conta de uma lei de que essas pessoas, quando elas aplicam para esse ato e se mudam para Porto Rico, elas deixam de pagar imposto federal. Então, gente, tem muita gente milionária que está virando meio que um paraíso fiscal. Então, essas pessoas multimilionárias, elas precisam contratar pessoas aqui, elas precisam ter a casa delas reformadas, elas abrem empresas aqui. Então, o negócio tá crescendo. Hoje mesmo, por exemplo, eu ouvi a minha caixa postal, era uma agência, gente, ela até existe no Brasil. Esqueci o nome dessa agência de emprego. Sei lá, esqueci. E eles deixaram um recado na minha caixa postal sobre vagas de emprego também. E eu nem apliquei nada com eles, gente. Eles me acharam, acho que no LinkedIn, e me ligaram. Isso acontece bastante. Eu sempre recebo mensagem no LinkedIn. Em inglês não é LinkedIn. Em inglês é LinkedIn. Eu sempre recebo mensagem de recrutador me oferecendo emprego aqui em Porto Rico. Fica a dica. Então, por exemplo, aí peguei aqui uns números só para ter uma ideia. Um médico aqui em Porto Rico, por exemplo, ele ganha uma média anual de $200 mil. Uma enfermeira, você vai achar emprego que te paga $33 mil, 41, 45, $50 mil por ano. Aqui o salário é mais baixo, tá, gente? É muito mais baixo do que no stateside. Mas aqui... eu ia falar que aqui o custo de vida é mais baixo, mas não tá tão mais baixo quanto era há 2 anos atrás. Mas ainda assim, aqui você consegue alugar apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro por $900. Aqui você consegue alugar, sei lá, eu morei num apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, era uma penthouse, né, que é uma cobertura. A gente pagava $1.200 por ano. Por ano? Por mês. A gasolina aqui tá mais barata, é meio que quase a mesma coisa, na verdade, que no stateside. Uma coisa que aqui não é barata, gente, luz. Não é barato, mas enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre, um vídeo atualizado sobre os custos de vida aqui de Porto Rico, né? Quanto eu gasto hoje pra viver aqui em Porto Rico. Gente, eu tô com uma impressão que esse vídeo tá sem foco. Vou pausar. Um ódio que eu tô aqui falando já tem uns 10 minutos e eu esqueci de apertar o play. Então vamos voltar, gente. Nem sei de onde eu parei. Eu acho que eu tinha parado lá no médico, a enfermeira que ganha 40 mil. E aí eu falei de um número que eu achei bem triste aqui de ver. Na verdade, eu vi uma vaga para professor de história aqui ganhando 2 mil só por mês. E... é claro, né, gente, o professor nos Estados Unidos, e aí eu falo Estados Unidos no geral, eles têm ótimos benefícios de aposentadoria, benefícios de health insurance, né, de saúde. Eles têm um valor reduzido de contribuição, acho que no Social Security. Então, ser professor nos Estados Unidos, gente, é muito bem... não aqui, não muito bem remunerado, mas tem muitos benefícios no largo prazo. E eu falo isso porque a minha sogra, ela era professora e ela tem benefícios assim que a gente fica tipo, quê? Eles realmente ajudam e respeitam o professor.
aqui nos Estados Unidos. E aí eu tava falando sobre a minha galera de TI, ou meus amigos da TI, o povo, estuda inglês. Gente, TI tem muita vaga de emprego, assim, mas muita vaga de emprego. Não só nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, onde mais? Gente, em tudo que é lugar. Falei os lugares que eu queria morar, assim. Nova Zelândia, a gente queria tanto morar na Nova Zelândia. Bali, a gente queria ser de TI, assim, morar em Bali, ficar em Bali, assim, fazendo vários nada. Trabalhando, na verdade, teria que trabalhar, né? Fazer nada, se eu fosse herdeira, se eu ficasse rica. Não tá rolando ainda. Quem sabe um dia rola, né? Analista financeiro, aqui eu vi vaga com salário de 5 mil por mês. Eu vi de vendedor de loja, salário de 2 mil por mês. Eu vi de call center, né? O famoso telemarketing aqui, atendimento, ganha uns 2 mil por mês. Mas essas são vagas que você vai ter os 2 mil, mas você vai ter seguro de saúde, você vai ter aposentadoria, você vai ter contribuição do seu Social Security, né? Que é como se fosse a contribuição do nosso CPF. E, por exemplo, digamos, você é operador de telemarketing aqui, ganhando 2 mil. É claro que desses 2 mil, por exemplo, aí entra a questão de você ser residente em Porto Rico. Então, se você trabalha em Porto Rico e você ganha o seu salário em Porto Rico, se você é contratado por uma empresa porto-riquenha e você faz menos, eu acho que 23 mil por ano, você não paga imposto federal. Essa questão do imposto é maravilhosa, gente. Porque você sabe que metade do seu salário aí no Brasil, você trabalha 6 meses só pra pagar imposto. Só pra pagar imposto. Então imagina, você não paga imposto, mantendo-se nesse valor. E a questão do tipo, eu moro sozinha, sou só eu aqui, solteira, ganhando 2 mil por mês. Gente, você consegue alugar umas casas aqui, tipo, eu já vi casa aqui de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal, etc, por 600 dólares. Não é de frente do mar nem nada, mas gente, isso aqui é uma ilha. Qualquer lugar que você vai, com 30 minutos você tá na praia. Então, tipo, é possível você viver e ainda guardar um dinheirinho pra fazer suas coisas, pra viajar, pra pagar a parcela de um carro, né? Por exemplo, eu vi essa semana que eu tava até falando pra minha irmã que eu vi um Nissan Tida aqui, 2012. Bonitinho o carro. Gente, e o Nissan Tida, esse é o carro que a minha irmã, enfim, tinha no Brasil e tal. E, gente, é um baita de um carro, assim, é um baita de um carro. 5 mil. Então, ou seja, imagina, se você ganha 2 mil, você trabalha ali 1, 2 meses, guarda um pouquinho para dar entrada, ou até guarda, que seja 1.000 por mês, né? Em 5 meses você compra o seu carro à vista. Né? Um carro 2012, um carro ok. Então, tipo, mesmo você ganhando pouco aqui, você consegue sobreviver. Né? Aqui a maior questão é a energia elétrica. Nós estamos passando por um momento bem turbulento, porque o governo acabou privatizando o sistema elétrico de Porto Rico, e aí uma empresa canadense comprou a empresa do sistema elétrico, e aí eles fizeram um contrato, no dia seguinte eles falaram, olha, tudo nosso, vamos aumentar a conta de vocês em 50%. Então, a conta que eu e o Brian a gente pagava 70 dólares, a gente gastava em média, usando máquina de lavar, tomando banho. E a gente dorme, no outro apartamento a gente dormia muito com o ar-condicionado ligado. A gente pagava 70 dólares, 80 dólares. A nossa conta veio essa semana, por exemplo, e tá 170 dólares. A gente tá pagando 100 dólares a mais, só por causa desse aumento dessa empresa aqui. Inclusive eu tô escutando ele chegando, ele foi surfar e aí tá voltando pra casa agora. Que mais? Era isso, gente. A taxa de desemprego, o emprego tem. É aonde procurar emprego aqui em Porto Rico. Existe um site aqui, que é o site que a gente usa para tudo, que chama Classificados Online. Vou deixar aqui embaixo. Nesse site, é um site em espanhol, você pode procurar as vagas de emprego. Se você quiser, você pode ligar para essas pessoas, mandar e-mail, tentar aplicar para as vagas, né? E ver se eles aplicam o visto para vocês. Existem outros sites como o Indeed, o LinkedIn, Glassdoor. Esses são os sites que eu vejo que tem mais vagas de emprego aqui. Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição.
e vocês conseguem assim dar uma buscada nas vagas. O Classificados você consegue até buscar em espanhol as vagas. O Indeed, eu acho que você consegue procurar tanto em espanhol quanto em inglês. E, enfim, tem bastante vaga aqui. Tem empresas, sim, que você pode te dar o visto de trabalho. E oportunidade, gente, aqui não falta. Real. E precisamos de mão de obra aqui em Porto Rico. É isso, gente. Semana que vem eu converso com vocês. Tô definindo ainda qual vai ser o vídeo da próxima semana. Brian tá louco pra participar do vídeo, de mais um outro vídeo. A gente tá tipo, eu tô tipo, meu filho, o que você quer falar? Ele tá aprendendo novas palavras em português, porque ele falou, gente, é um absurdo. A gente já tá junto há quase 3 anos e eu só sei falar palavrão em português. Mas enfim, tá se dedicando do jeito dele. Mas é isso, gente. Vejo vocês, se vocês... Aliás, gente, o que vocês querem saber isso do dito cujo ali, do Brian? Ele tá ali parado na porta. Ele não entrou, porque ele tá esperando eu terminar de gravar. Gente, a educação da pessoa, né? Eu não me acostumo. É tão bom. Beijo, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu tô gravando à noite, então por isso boa noite. Mas vejo vocês em breve. E deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Não se esqueça de se subscrever neste canal. E até semana que vem. Beijo.